e a vida cristã. Se Deus quiser, mês que vem, a gente vai tratar aqui sobre algumas coisas relacionadas ao que significa ser igreja, né? E o significado daquilo que envolve também a igreja em si. Com a sua Bíblia aberta em Gálatas, capítulo 5, nós temos uma passagem aí que alguns versículos que a gente não precisa nem ler, que já vem à nossa mente. O que se encontra no capítulo 5 de Gálatas que a gente sabe? Pelo menos duas coisas. Quais são elas? Isso. As obras da carne e os frutos do Espírito. Geralmente, por ouvirmos, lermos demais essa passagem, a gente acaba gravando que tem essas duas coisas. Obviamente tem outras antes disso, porque a partir do versículo 16 é que vai tratar sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. E aí, nós vamos ler aqui a partir do versículo 19 até o versículo 26. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vamos juntos, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nós lemos juntos aqui essa segunda parte que fala sobre os frutos do Espírito. Mas eu não vou focar nessa parte, eu vou focar na parte anterior, que fala sobre as obras da carne. E dentre tantas coisas que Paulo menciona aqui, muito provavelmente porque eram coisas que Paulo observava que esses crentes estavam tendo como prática, mas perceba que Paulo não fecha o pacote, porque lá no versículo de número 21, ele diz assim, já bem no início aí, depois dele mencionar invejas, bebedices, glutonarias, ele não fecha o pacote aí, ele não para aí, ele vai dizer aí coisas semelhantes a essas. Então ele só lista algumas, não quer dizer que somente estas coisas são as obras da carne. E eu acho que a gente sabe muito bem disso, né? Vai muito mais além do que Paulo listou e mencionou, porque provavelmente, como eu disse, eram coisas que infelizmente esses crentes estavam tendo como prática. Mas, a partir de hoje, o que eu quero aqui trabalhar e desenvolver com os irmãos é sobre uma das coisas que está no versículo 20. Paulo menciona aí idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, que são discussões, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Eu quero focar na ira, que é uma coisa que faz parte das obras da carne, que não deveria fazer parte da vida do crente, mas que talvez eu e você nos iramos, aqui e ali. Talvez um dia inteiro, quando a gente acorda mal-humorado, não sei porquê,
Talvez é porque você não conseguiu dormir, o seu vizinho escutou sertanejo a noite inteira, funk, não sei, o que você prefere, né? E aí você não conseguiu dormir, não sei. Mas parece que nós temos aqueles dias em que a gente não tem um pingo de paciência. Não fala comigo, porque eu preciso me acalmar. Essa semana que passou, eu estava conversando com alguém, não me lembro quem, e a pessoa contou um caso de ter chegado muito nervoso em casa. Agora eu lembrei a pessoa. Não vou citar. Chegou muito nervoso em casa. Só vou dizer que é um pastor. Ele está lá pregando, e o pastor preparou o que foi pregar, e a igreja dispersa, o povo no celular, o cara atendendo o celular no meio do culto, criança pulando em cima dos bancos. Eu estou exagerando um pouco, mas é mais ou menos isso aí que aconteceu. E aí, irmãos, é o tipo de coisa que, principalmente dentro da igreja, não deveria acontecer, né? E aí ele se controlou, porque ele tinha que manter, né, a postura, está na frente do púlpito, está pregando, está falando da palavra de Deus, então ele tem que conter o pecado que quer sair para fora. Vamos ser redundante aqui. E aí, beleza, acabou o culto, com a cara fechada, ele foi para casa, e a esposa o conhecia muito bem, já foi perguntar o que foi, e ele falou assim: ninguém mexe comigo, que eu vou entrar dentro do quarto, quer ficar quieto, para eu poder calmar. Nós, irmãos, enfrentamos certas situações e dias, talvez até semanas, em que a gente fica irado, extremamente irado. E aí, a gente já consegue adiantar e saber que nós não podemos nos irar. Isso faz parte das obras da carne e não do Espírito. E é interessante que Paulo aqui vai dizer, nos versículos 24 a 26, o seguinte: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Meus irmãos, nós não devemos nos irar, mas muitas vezes a gente se ira, porque ainda nós somos pecadores. Mas Paulo está dizendo, os que são de Cristo crucificaram a carne. Então, você deseja se irar, mas tem que se controlar. Você não pode se irar. Continuando aí no 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, Paulo, em outras palavras, está dizendo que aquele que tem o Espírito Santo é aquele que, por meio do Espírito Santo, tem o domínio próprio e, portanto, pode controlar a sua natureza pecaminosa. Não por ele, mas por causa da natureza espiritual, por causa do Espírito Santo. Ele pode controlar. O significado dessa palavra esquisita aí, concupiscência, eu sempre cito e explico para os irmãos, espero que os irmãos já tenham aprendido. Mas o significado é desejo descontrolado e desgovernado. Agora, em Cristo, quem tem Cristo tem o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo crucificou a paixão, que é mais ou menos um negócio meio descontrolado e cego. Não só isso, mas também as concupiscências. Portanto, o crente não pode permitir, não pode ter como prática constante, não quer dizer que você também está autorizado a ter práticas não constantes daquilo que é errado, mas o crente, tendo o Espírito Santo, é aquele que consegue se dominar, se controlar, lutar contra os seus sentimentos carnais, desejos carnais, etc. 25. Se vivemos no Espírito, Paulo diz, então também andemos no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros.
Então é sobre ira que nós vamos aqui desenvolver o estudo de hoje. Se nós conseguirmos finalizá-lo, a gente passa para uma das outras coisas que a gente pode encontrar aqui também das obras da carne. Em relação à ira, nós vamos ver um pouco à frente que isso é interessante para a gente trabalhar, não só porque nós nos iramos, mas por uma coisa curiosa que a própria palavra fala sobre a ira. Mas a gente vai chegar lá. Antes da gente chegar, eu quero aqui com os irmãos observar apenas alguns poucos textos que falam daquilo que para nós é óbvio, que a ira é algo que infelizmente faz parte da natureza humana, a natureza caída e pecaminosa. Vamos lá para o Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 22. Números, capítulo 22, versículo 27. Lê para a gente, Luquinha. Você se identifica aqui? Vou ler. Vendo o jumento, o anjo do Senhor. Aí qual é a reação do jumento? Já até sei o que você está falando, cara. Vamos voltar aqui para a seriedade do texto. Vendo a jumenta do Senhor, vendo a jumenta, o anjo do Senhor, qual que foi a reação da jumenta? Ela se deixa cair, ou ela cai debaixo de Balaão. E qual que foi a reação de Balaão? Ira. E aí, como que ele extravasa a sua ira? Senta um murro na jumenta. Você se identifica? Sim? Mas não nesse sentido, entendeu? Não nesse sentido. No sentido de, eu gosto sempre de usar esse exemplo, você está andando na sua casa, não no frio, mas naquele verão, você está com o pezão lá no chão, e aí você não tem muita noção de localização, de geografia. Você passa perto de um móvel e deixa o dedinho mindinho, né? Na quina do móvel, e dá aquela esticada para o lado assim, você dói a alma, e aí qual é o sentimento que surge no nosso coração? Ira. Eu estou olhando aqui para o Eliseu, né? Aí lembrei do mouse, que esse mouse aqui já me fez pecar. Já viu quando eletrônicos não querem funcionar, de birra? Ele acorda e fala assim, não vou funcionar. E aí você tenta, você está com pressa, você está com um tempo curto, urgente, tem que resolver o negócio. E aquilo não resolve, não funciona. Você começa a ficar irado e o que você faz? Você quebra o mouse. O dedinho fica na quina do móvel e você arruma alguma coisa para você socar. Para você descontar a sua ira. E às vezes a gente faz isso no cônjuge, às vezes a gente faz isso nos filhos, e por aí vai. Então é óbvio, meus irmãos, que infelizmente a ira faz parte da nossa vida, da nossa natureza, vamos assim dizer, da nossa vida não, mas faz parte da nossa natureza. E aí alguns textos que nós vamos encontrar aqui, como esse de Balaão, a gente vai observar que isso não é privilégio, estou sendo sarcástico, isso não é privilégio só nosso. Aconteceu com Balaão, mas também nós temos algo interessante, porque não é só o homem, o ser humano que se ira, mas Deus
também é um ser que se ira. Veja aí em Êxodo, volta um pouco aí. Você que está em Números, livro de Êxodo, capítulo 4. Êxodo 4, 14. Estou pensando aqui quem que vai ler. Lê para mim, Lucas. Aqui o caso é, Deus chama Moisés arruma uma série de desculpas para poder não falar a mensagem de Deus, e aí Deus tenta resolver, ajudar Moisés. E Moisés só põe desculpa. Aí chega uma hora que Deus, não, mas já deu, né? Tudo que eu tento, Moisés argumenta aqui, coloca como justificativa. O próprio texto relata que acendeu a ira do Senhor. Não é só o ser humano que se ira, mas inclusive o próprio Deus. E a gente sabe muito bem, o próprio Jesus também se irou. Abra aí em Marcos, capítulo 3, versículo 5. Vou pedir a Débora para ler para a gente. Marcos 3, 5. Então nós temos esse texto que não fala sobre, não usa a expressão ira, mas indignação. Mas a gente tem aquele outro caso aqui, que também me vem à mente, de Jesus lá no templo, expulsando os cambistas. Ele também se ira. Nós temos 3 exemplos. Exemplo do ser humano se irando, nós temos o exemplo de Deus se irando, e nós temos o exemplo do próprio Jesus também se irando. Quando a gente lê o Gálatas capítulo 5, o que Paulo está dizendo? Obras da carne. As obras da carne são coisas que não cabem para o crente fazer. Mas aí você vê Balaão se irando, você vê o próprio Deus se irando e o próprio Jesus se irando. A pergunta que eu faço é, quem está certo aí? Paulo? Balaão? Porque também Deus se ira, Jesus se irou. Outra pergunta que a gente faz com base nisso é, nós podemos ou não podemos nos irar? Nós temos lá em Salmo, por exemplo, 37, versículo 8. O salmista dizendo aí, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Você tem 3 palavras que são sinônimas. Ira, furor, impaciência, que resulta em vai dar problema isso aí. Irá, se aborrecer, ficar impaciente, se enfurecer, vai acabar mal. A gente tem Eclesiastes também. Capítulo 7, versículo 9. O sábio dizendo, não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. E aí?
Se Deus se ira, se Jesus se irou, Paulo fala que não devemos nos irar. O salmista fala, o sábio fala. Aonde que a gente chega? Pode ou não pode? Mas eu quero saber se a gente pode ou não pode. Sim. Exatamente. Quando a gente se ira, automaticamente você perde domínio próprio, né? Mas e aí? Pode ou não pode? Que quem é a nossa referência? Deus. Deus se irou, e eu acho, estou brincando aqui, né? E eu acho que ele se ira até hoje, né? Jesus se irou. Podemos ou não podemos? Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 8, mais um texto aí. Paulo, escrevendo para outra igreja, vai dizer que nós não podemos nos irar. Colossenses 3, 8. Acharam? Agora, porém, façais o quê? Despojai-vos, igualmente, de tudo isto. Qual é a primeira coisa que ele coloca? Para a gente abandonar: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Por que Paulo está ordenando aos crentes, inclusive nós, para que a gente abandone a ira? Porque a ira faz parte das obras da carne e agora nós somos novas criaturas. O velho homem já passou. Então, aqui, com base nesses textos, está claro para nós que irar é algo que nós não podemos ter, não podemos fazer. Mas a gente volta à questão. Mas Deus se irou, o próprio Jesus se irou, então eles fizeram algo da obra da carne? Será? Então, ira não seria um problema, não seria algo pecaminoso. A Lúcia citou justamente aí o Salmo 4, versículo 4, que é chave para a gente entender isso que parece ser contraditório, né? Nós encontramos Deus se irando, ou o relato dele se irando, Jesus se irando, mas vemos vários textos onde nós somos proibidos de irar como algo que faz parte da nossa natureza carnal. Aí o que o salmista diz no Salmo 4? Irai-vos e não consultai o travesseiro, o coração e sossegai. O que é importante para nós dentro daquilo que a gente está falando é apenas essa primeira frase. Irai-vos e não pequeis. Então a gente pode irar ou não pode se irar? Paulo está dizendo, não. Mas o salmista está falando, pode. Por que pode, Ailton? Tá, mas se a gente precisa se arrepender é porque fez algo errado. Se a gente fez algo errado é porque a gente não pode. Certo. Mas aí pode irar ou não pode irar? Porque se eu iro e tenho que me arrepender, eu me irei fazendo algo errado. Se algo é errado, eu não posso fazer.
Vamos lá, um de cada vez, pela ordem. Nem sei quem que levantou a mão primeiro, hein? Vamos lá, pelos mais velhos, quem quer falar? Vai lá, ancião de dias. Aqui o salmista está nos permitindo. Irai-vos. Vamos lá, pela ordem de idade. A senhora quer falar? Pela idade, vamos lá. Jesus podia fazer alguma coisa pecaminosa? Não. Então, quando ele se irou de uma forma que ele não pecou. Então, o problema não está na ira. Fala, Hugo. É porque ele tinha... Paulo tinha dupla personalidade, tinha lá... Qual que é aquele outro negócio que chama? Bipolar. Tá vendo, irmãos? Fala, Helder. Entendi. Mais alguém? Quer falar, Luquinho? Esse que é o ponto. Mas é isso aí. Fala, dona Lili. Sim. Você está rilhando os dentes, né? Você está tremendo. Dá a entender que sim, né? Irmãos, é o que o irmão falou, é aquilo que também eu já havia dito. Podemos, mas não podemos, depende. Se a ira está associada e motivada a coisas pecaminosas, é óbvio que você não pode. Mas se a ira está associada a coisas santas, corretas, nós podemos. Estamos sendo autorizados a isso. É por isso que o salmista fala, se ire. Mas se ire não pelas coisas, ou com a motivação pecaminosa. Se ire sem a influência do pecado. Mas a influência do pecado é uma questão tão problemática que a gente não consegue pensar que seja possível se irar sem pecar. Não é isso? Não é? A maioria que falou que irar é algo que a gente não pode. Porque geralmente nós iramos de uma maneira onde a gente peca. Mas é possível se irar sem pecar. Agora, quantas vezes a gente vai conseguir? Se a gente vai conseguir, aí é outra história. Mas há uma ira santa pela qual nestas coisas nós estamos permitidos e autorizados a se irar. Que a gente tem o exemplo de Jesus. Sim. Sim. Está dando para entender? Agora a linha é tênue para você avaliar, de saber, eu posso mirar nisso porque eu sei que eu estou mirando em algo justo, santo, correto. E não motivado por algo egoísta. É muito difícil. Você tem que ser doutor em psicologia de si mesmo, para conseguir averiguar se o seu coração não está se irando por algo egoísta, vaidoso e pecaminoso. Mas o fato é, sobre a ira, podemos, mas não podemos. Podemos quando é por algo santo, justo, reto, que tem a ver com Deus, e não podemos quando tem a ver com o pecado e
com nós mesmos. Certo? De certo modo, sim, né? Porque o povo estava nem aí para aquilo que estava sendo pregado. Sim, manifestado isso. Você tem na época, o primeiro pastor que teve aqui, tinha mais essas características, né? Eu lembro que alguém falando sobre esse pastor, dizendo assim, o povo tinha medo. Porque de certo modo você respeita a autoridade, né? Eu tive a experiência de um adolescente, numa outra igreja que eu estava, não vou falar o que ele falou, né? Mas ele chegou e falou assim, pastor, vai. E nem percebeu o que falou. Aí sabe quando você ouve um negócio que você nunca esperaria que acontecesse? A pessoa falou e eu não tive reação. Falei assim, sério, eu estou vivendo isso? Qualquer coisa. Então, talvez, né, o irmão lá, o pastor, estaria justificado de se irar. Mas talvez ele não se irou porque ele se conhecia. De pensar assim, eu vou passar do limite, aí eu vou pecar. Porque tem uma coisa, irmãos, a gente tem que ter sabedoria para saber se é o lugar, se é o momento. Não é fácil. E no momento da ira, você consegue ser racional? Você quer colocar aquele trem para fora, não é? Então é muito difícil. Mas que é possível senão a gente não estava autorizado. E senão Jesus não tinha se irado e Deus também não se irava. Porque a ira em si não é um pecado. Exemplo, o celular é pecado? Não. Mas não é. Depende de você. Depende da sua motivação, do seu coração. Exemplo, ofertar e dizimar é errado? Não, Deus nos ordena a fazer isso, né? Mas pode se tornar pecaminoso. Por quê? Lembra lá daquela situação da oferta da viúva, e falar viúva pobre é redundante, né, naquele contexto. A oferta da viúva e a oferta do fariseu. Jesus aceitou a oferta do fariseu? Não. Por quê? Ela ali era motivada por algo pecaminoso. Então, entendam, irmãos, que não necessariamente, aí não vamos colocar tudo no pacote, mas não necessariamente as coisas são erradas em si mesmas. Tudo que Deus criou perfeito. Só qual é a maneira que a gente utiliza essas coisas? O dinheiro é pecado? Você ser bilionário é errado? Não. Mas pode ser pecaminoso se você torna o dinheiro seu Deus. Como várias coisas. O problema é que a gente olha para a ira como algo pecaminoso porque geralmente, na maioria das vezes, quando a gente se ira, você está errado. Você está irando por coisa pequena. Quer ver uma coisa que um tempo atrás eu parei para pensar? Quando alguém, por acidente, não te vê atrás, vira e te dá uma cotovelada na boca do estômago, você dá um murro nele? Dá. Pode até ter vontade, mas você não dá. Aí uma coisa que eu tive pensando não sei se acontece com os irmãos, talvez eu seja mais pecador que vocês. Eu não estou sendo sarcástico, não. Mas já viu quando o filho, que não tem noção de nada, pequenininho, te machuca sem querer? Qual que é a sua reação? Senta um tapa na orelha do menino, não é? Não sei, já aconteceu isso com vocês. Mas eu fiquei pensando assim, rapaz, isso não faz sentido. Por que eu não bato num adulto e bato numa criança frágil? Porque ela é frágil. Mas eu não deveria. Eu deveria me dominar, da mesma forma que eu domino
para não bater no adulto. Então é um tipo de ira que, no caso ali com a criança, você está pecando. Você está descontando em alguém que você sabe que não vai revidar. Vai correr, vai ficar com medo. Né? Então, maioria das vezes, nós temos dificuldade de irar sem pecar. Quando que irar é pecado? A gente já está respondendo isso aqui, mas olhando aqui para o Salmo 4, versículo 4, não só, na verdade, nem tanto com base no Salmo 4, mas quando é que irar se torna pecado? Primeiro, sendo fruto de sentimentos errados, como egoísmo e inveja. Nós temos o exemplo aí de Caim, em relação ao seu irmão, lá em Gênesis 4, 4 e 5. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Aí qual que foi o sentimento e a reação dele? Irou-se, pois, sobremaneira, e descaiu-lhe o semblante. É tanto que essa ira foi pecaminosa que Deus o repreendeu, né? E aí a gente vê aquilo que o sábio disse, acho que o sábio, ou outro salmo, de que, acho que foi o salmo, né? De que se irar não é bom, porque Caim se irou, ele matou seu irmão e foi castigado por Deus. Quando que a ira se torna pecaminosa? Quando nós temos sentimentos errados, inveja, egoísmo, orgulho, como está em Provérbios 21, 24. Quanto ao soberbo e presumido, zombar é seu nome, procede com indignação. Aqui é outra palavra para ira. Procede com indignação e arrogância. Por que a pessoa se ira? Por causa do orgulho, da soberba. E, portanto, essa ira é pecaminosa. Quando que ira é pecaminoso? Quando se ira por crueldade. Provérbios 27, versículos 3 e 4. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Então, na maioria das vezes, quando nos iramos, a ira está associada a estas coisas e tantas outras. Mas ira se torna pecaminosa não só por sentimentos errados, mas resultando em coisas erradas. Provérbios 29 e 22. O iracundo, que é a pessoa que se ira, levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Aí no capítulo 30 de Provérbios, versículo 33. Porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar, ou seja, o suscitar a ira produz contendas. Mas aí a ira de Jesus produziu contenda? Não, porque foi uma ira justa, santa, correta. Agora, quando a gente utiliza a ira de maneira pecaminosa, vai resultar nessas coisas. Não só em contenda, mas também, inclusive, em morte. Em Gênesis 49, versículo 6, diz o texto que no seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa já retaram touros. Portanto, irmãos, o que a gente vai observar aqui por questão do tempo é que, primeiramente, ira, quando está associada a algo pecaminoso, não deve ser exercida. Agora, semana que vem, a gente observa em que aspectos ou como que nós podemos nos irar sem pecar. O que vai ser extremamente difícil de a gente conseguir, mas é possível. E nisso aí a gente tem autorização.
se ire com vontade. Mas aí a gente gasta mais tempo para poder entender isso no domingo que vem. Entendendo então que, no sentido pecaminoso, ira não é aprovada, nós temos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 20, sendo dito que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por quê? Porque é uma ira pecaminosa. Mas se a ira não é pecaminosa, o que eu subentendo? Que produz o quê? A justiça de Deus. A ira do homem, porque o homem em si é pecaminoso, não produz justiça de Deus. Mas aquele que tem o Espírito Santo tenta matar a sua carne, tenta negar a sua carne, essa ira santa, essa sim produz a justiça de Deus. É nesse sentido. Paulo também vai dizer: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Eu já tive que praticar isso aqui. E é muito difícil, porque a gente não quer abrir mão de fazer justiça com as nossas próprias mãos, né? A pessoa te injustiçou, fez mal, te prejudicou. Você está com todos os motivos possíveis para fazer justiça. Mas aí Paulo diz: não é você que faz justiça. É Deus que vai fazer justiça. Quando Ele quiser, se Ele quiser, na hora que Ele quiser. Que a gente possa, então, considerar que ira é algo que a gente não pode fazer quando está associado ao pecado. E aí, semana que vem, a gente vê quando é ou como que a gente pode se irar sem pecar. A gente já adiantou, né? É quando ela produz a justiça de Deus. Só que aí você tem que tomar cuidado, que às vezes você pode falar assim: não, isso aqui eu posso mirar porque eu sei que eu vou estar favorecendo a justiça de Deus. Cuidado, que às vezes você está forçando a barra. É igual quando a gente costuma interpretar a Bíblia segundo a nossa própria... Como é que diz? Como? Mas não é essa palavra. Conforme o seu próprio interesse, como se fosse assim. Aí a gente acha que está justificado, mas você está forçando um negócio. Não está te autorizando a fazer aquilo. Deus não está dizendo assim, se ire em qualquer situação, de qualquer forma. Está falando, se ire quando isso vai promover a minha justiça. Caso contrário, fica quietinho, entra dentro do quarto, pede para ninguém te incomodar, respira, conta até 10, coloca a cabeça no travesseiro, calma o coração, deixa com Deus. Ficou claro então, irmãos? Então, a gente pode se irar, mas também não pode. Depende, aí você explica. Tá bom? Alguém quer contribuir com alguma coisa?